Hoje vamos ver 3 locais realmente misteriosos. Começamos pelo Monument Valley, o Vale do Monumento, uma região do Planalto do Colorado caracterizada por um aglomerado de morros, que fica na fronteira do estado de Utah, Arizona, em uma reserva da nação dos índios Navajo, e o Vale do Monumento é considerado um local sagrado para as tribos nativo-americanas. Por quê? Teria chovido fogo do céu? O derretimento aparente das rochas é algo notável. A região é desértica, com invernos frios que podem chegar a 18 graus negativos e verões muito quentes, chegando aos 38 graus Celsius. Quando você olha o mapa dos Estados Unidos, parece que algo aconteceu que afetou todo o lado oeste, o chamado Velho Oeste norte-americano. Aqui, no mapa composto com imagens de satélite, podemos ver que, aparentemente, um evento cataclísmico atingiu exatamente essa região em um passado remoto, e é difícil precisar ou adivinhar o que pode ter acontecido. O fato é que o vermelho dessas rochas é justamente devido à sua composição de óxido de ferro, a mesma substância da ferrugem, que resulta justamente da união do ferro com o oxigênio. Isso implica dizer que o Vale do Monumento é composto basicamente de ferrugem. Além disso, no local já foram extraídos alguns metais muito interessantes, como o cobre, o vanádio, que é um metal duro, altamente maleável, e o urânio, cuja densidade é 70% maior que o chumbo e ligeiramente menor que o ouro. E como sabemos, quando enriquecido pode gerar grandes quantidades de energia elétrica e até mesmo produzir armas nucleares. A geologia afirma que o local já foi mar durante a formação do planeta Terra e que essas estruturas foram esculpidas pelo vento em um período mais recente. Observe as camadas estratificadas, tanto no topo quanto na base. Para a geologia, isso indica que essas camadas foram se sobrepondo ao longo de milhões de anos. O fato é que não há uma explicação plausível para isso que não seja essa. Seria loucura para a ciência moderna afirmar que tais estratificações se devem a processos de construções monumentais, muito maiores do que qualquer tipo de construção que nós temos atualmente, o que só poderia ter sido feito por pessoas gigantescas. Mas é claro que para a ciência moderna isso seria loucura. Porém não era para os antigos índios que viviam lá. Inclusive, ao lado do Monument Valley, existe um outro local bastante interessante, cujo nome é Valley of the Gods, ou o Vale dos Deuses, que, como você pode notar, também tem essas estratificações, ou seja, camadas de rochas que parecem ter sido empilhadas umas sobre as outras. Porém, para a geologia, isso evidencia um período muito longo de tempo, porque afinal, ninguém vai pressupor que seres gigantescos possam ter um dia empilhado essas rochas, camada por camada, ainda que as rochas não tenham um aspecto de formação natural, como vemos aqui. A imagem aérea faz com que pareçam ruínas de uma antiga cidade. Preste muita atenção nessa questão da estratificação. Pedras empilhadas sobre pedras. Na verdade, esse era o modo antigo de se construir qualquer tipo de edificação. Inclusive nessa região do Vale do Monumento e do Vale dos Deuses. Num terceiro lugar, que o nome também é bem interessante, Mystery Valley, ou o Vale Misterioso. É lá que você vai encontrar essas edificações dos povos Anasazes, que foram feitas no meio das montanhas, que eram chamados pelos navarros de Os Antigos, que era o significado do nome Anasazi. E você pode ver o estilo de construção, que se assemelha muito àquelas estratificações naturais, só que numa versão menor do que aquelas que vemos nessas grandes montanhas, tanto no Vale Misterioso, quanto no Vale dos Deuses, quanto no Vale do Monumento. Mas é claro, com certeza, isso deve ser só mais uma coincidência. Melhor deixar assim, são apenas formações naturais, formadas ao longo de milhões de anos pela ação do vento, que de grão em grão de areia esculpiu essas montanhas dessa forma. Qual é a sua opinião a respeito? Deixe aí nos comentários que nós também queremos saber. Aliás, esses 3 locais
ficam todos muito perto uns dos outros. Ruínas, formações naturais, cidades antigas monumentais, enfim. Ah, sim! E antes que eu me esqueça, em Utah, nesse mesmo estado, tem também o Arches Park, ou o Parque dos Arcos, com esses belíssimos arcos esculpidos pelo vento. Tá bom. E aí? Qual é a sua opinião a respeito? Deixa aí nos comentários. E antes da gente ver mais algumas imagens desses 4 locais maravilhosos dos Estados Unidos, eu quero deixar uma lembrança que está acabando. Tá acabando. A promoção de pré-lançamento do curso A Outra História do Mundo vai só até o dia 3/3/2023, que é a data de lançamento. Então aproveite para adquirir esse curso sensacional, ainda pelo valor de pré-lançamento. Sabe aquelas coisas que nós mostramos aqui no Além da Nuvem, mas que por uma razão de preservação nós não falamos em detalhes? Aquelas coisas que nós não falamos abertamente, apenas levantamos algumas hipóteses? Bom, é dessas hipóteses e mais a fundo que nós vamos falar nesse curso. A Outra História do Mundo vai no mais profundo da história oculta e da arqueologia proibida. A Outra História do Mundo, aquela que foi soterrada debaixo de uma montanha de ilusões. Tudo em aulas editadas, didáticas e muito dinâmicas. Comigo, Márcio Pichel, tópicos que serão abordados e discutidos. Deus, mitos e deuses, a saga dos Elohim, pré-criação do mundo, titãs, gigantes e Nephilim, a mitologia comprovada com evidências, mud fósseis, fósseis de lama e pedra, mud flood, cidades perdidas, soterradas embaixo de lama e terra, Anunnakis e arqueoastronomia, Hiperbórea, o continente perdido, a Grande Tartária, bestas, homens e deuses, a origem mágica das criaturas mitológicas, o dilúvio na tradição de todos os povos, Atlântida, Suméria, Babilônia e Egito, os hebreus, as guerras dos ancestrais, gregos e seus mitos, Monte Meru, Tibete e o Monte Kailash, segredos guardados no interior das montanhas, guerreiras amazonas, Troia e fenícios, Amerogaia, o verdadeiro início da América, maias, incas, astecas, profecias e mundo subterrâneo, a divisão dos éons e a era cristã, o rei Arthur, um legado hiperbóreo, celtas, templários e os cavaleiros do passado, monarquias e repúblicas, enfim, o grande acobertamento da história oficial. A Outra História do Mundo. institutolicentia.com. O melhor, pode ser adquirido em até 12 vezes no cartão. E agora, fique com mais algumas imagens desses impressionantes vales, esses 4 locais mencionados nesse vídeo: o Vale do Monumento, o Vale dos Deuses, o Vale Misterioso e o Vale dos Arcos. Todos eles naquele grande deserto que nós vimos no começo do vídeo, a localização.
Já deixa o seu like no vídeo, se inscreve aqui no canal Além da Nuvem se ainda não tiver inscrito e ative o sino para receber todas as notificações. E aqui você tem mais 2 vídeos com assuntos relacionados a esse para você assistir. Divulgue esse vídeo para sua família e para os seus amigos nas suas redes sociais, porque afinal, você sabe, a verdade importa.